Oi, pessoal. A gente reclama de políticos desonestos, políticos incompetentes, políticos que só querem se dar bem, que estão no Congresso ou nas câmaras municipais, nas prefeituras, só para benefício próprio. Não estão preocupados com a população, com seus eleitores, com o futuro do país, nada disso. E, no entanto, eles são reeleitos, mandatos subsequentes, estão trocando de cadeira, uma hora estão numa posição, outra hora estão em outra posição. Como a gente explica isso? É claro que há políticos honestos e políticos competentes, e esses devem, precisam ser reeleitos, a gente precisa deles. Mas por que também elegemos os ruins? Porque a gente vê os mesmos rostos, as mesmas pessoas sempre envolvidas em escândalos. Entra ano, sai ano, e eles continuam sendo reeleitos. A resposta, uma das respostas que eu vou apresentar aqui, provavelmente vai deixar uma parte da audiência ofendida. Se você não ficar ofendido, é porque ou você não é parte do problema, ou você pelo menos tem a cabeça aberta para perceber que é preciso uma mudança de cultura, uma mudança de postura, para que essas pessoas, esses políticos desonestos ou incompetentes não continuem sendo eleitos. Quase todo mundo justifica suas escolhas políticas, o candidato em que vota, o partido que apoia, os programas que ele defende, a partir de alguma justificativa moral, de algum tipo de valor compartilhado. O sujeito diz que vota no candidato A ou B porque ele busca a justiça social, desenvolvimento dos mais pobres, melhorias na educação, coisa assim. É muito raro ver alguém justificar seu voto, suas escolhas, com base no interesse pessoal. Quase ninguém vai chegar para você e vai dizer: "Ah, eu voto no fulano ou beltrano porque eu vou ganhar alguma coisa, porque eu vou me dar bem, porque eu penso em mim e não quero saber o que vai acontecer com o resto da sociedade". Sempre, de alguma forma, as pessoas justificam seus votos, suas escolhas, levando em conta, ou pelo menos dizendo levar em conta, o interesse social. E recentemente eu propus um teste de autoconhecimento para ajudar você a entender se esse é o seu caso, se você pensa no social, na coletividade ou pensa só em si. Agora, eu vou trazer o exemplo da Dilma Rousseff, o segundo mandato dela, quando ela sofreu impeachment, para propor uma tese, uma pequena tese, que pode deixar alguns ofendidos, mas que eu acho que explica em alguma medida, se não em grande parte, por que que a gente tem uma classe política de qualidade baixa, em geral muito baixa. Claro, tem muita gente boa ali, tem gente competente, gente dedicada, mas tem uma quantidade enorme de políticos que não deveriam estar ali. E aí a gente vai lembrar que a Dilma Rousseff, ela foi impedida no seu segundo mandato. E ela vinha de 2 mandatos do Lula, mandatos, razoavelmente bem-sucedidos. Ele pegou já uma onda boa, iniciada com o Fernando Henrique, e conseguiu ser tão popular que elegeu a Dilma, que era razoavelmente desconhecida, e depois, no final do primeiro mandato da Dilma, ela conseguiu ser reeleita, mas já de forma meio apertada, porque já havia sinais de que ela estava destruindo a economia. Muita gente já alertava de que a coisa era insustentável, alertava que as políticas que ela implementava e sua equipe, elas estavam levando o Brasil à ruína, a gente ia ter uma recessão, e de fato aconteceu. Eles seguraram as pontas um pouco até a eleição, e depois que acabou a eleição, começou tudo a quebrar, as cordas estavam muito esticadas, foram rompendo. E aí o que aconteceu? Quase todo mundo perdeu alguma coisa. Desde o cara que ganhava a bolsa na escola, ou a Bolsa Família, ou o botijão de sei lá o quê, ou o sujeito que tinha um subsídio para o setor dele, ou todo mundo perdeu alguma coisa, porque a situação econômica ficou tão desastrosa que o dinheiro secou, sumiu. Aí a Dilma chegou a ter, nesse período, em 2015, ainda antes do impeachment, ela chegou a 8% de aprovação. Era, se eu não me engano, o índice de aprovação mais baixo da série histórica. Ela chegou a alcançar níveis do Collor, ou bateu o Collor. Nesse mesmo período, em 2015, a população, 66% da população, apoiava o impeachment. Isso inclui esquerda, inclui petista, queriam ver a mulher fora dali. E por que isso aconteceu? Não é porque as pessoas eram contra as políticas, de redistribuição de renda ou políticas sociais dela. Não é porque as pessoas eram contra o PT. Alguns eram, mas não era 92% da população, contra o PT. Por que que a Dilma chegou a 8% de popularidade? A razão é muito simples, todo mundo estava perdendo alguma coisa. As pessoas perderam
a sua bolsa, o seu benefício, as coisas atrasavam, os valores diminuíam, os programas eram cancelados. Então, no fim das contas, ou ela perdeu o apoio, não porque ela tenha mudado ou porque ela tenha, passado a adotar políticas que eram diferentes das políticas anteriores, ou que tenha confrontado, algum princípio, nada disso. Eu acho que a população estava preocupada, a maior parte das pessoas estava preocupada, ou sequer entendiam o que era, pedalada fiscal. Alguém estava preocupado com responsabilidade fiscal? Algumas pessoas estavam, mas a maior parte da população, os que passaram a rejeitá-la, a não aprová-la, eles nem sabiam que era isso. O cara só percebeu que o dinheiro dele secou, o benefício não chegou mais, alguma coisa foi cortada, a conta não foi paga no fim do mês porque ele não tinha dinheiro, e no fim das contas foi isso que aconteceu. O que mostra é que o que vale, em última instância, não são esses princípios nobres de dizer: "Ah, eu penso nesse programa porque esse programa vai ser bom ou ruim, ou porque o partido tal defende tais valores". Não, no fim das contas, o brasileiro é um tipo de mensaleirozinho. Quase todo mundo está interessado em saber o que que o cara vai ganhar ali. Lembra do mensalão, era os caras que ganhavam para votar junto com o governo, né. Isso foi ainda no período do Lula. Então, no fim das contas, o brasileiro, ele não escolhe os seus candidatos, ele não apoia seus candidatos pensando no bem comum. Pode até pensar secundariamente, mas a primeira preocupação de uma boa parte do eleitorado é: o que que eu vou ganhar com isso? Se o candidato propõe que vai dar botijão grátis, o eleitor fala assim: "Opa, eu sei, eu consigo objetivamente entender o que que eu estou ganhando ao votar nesse cara. Eu vou ganhar um botijão, ou eu vou ganhar um aumento na bolsa". Por que que os candidatos ficam dizendo que vão aumentar o Bolsa Família? Todo mundo vai aumentar o Bolsa Família. Todo ciclo eleitoral é isso. Por quê? Porque o eleitor consegue mensurar o que que ele vai ganhar se ele votar em um ou em outro. Se você tentar convencer os eleitores a partir de princípios, você não vai conseguir voto nenhum na situação atual. Então, o que a gente precisa, na verdade, para resolver esse problema ou melhorar o problema da classe política ser de tão baixa qualidade, é fazer as pessoas deixarem de votar pensando em interesse pessoal, pensando no que vão ganhar na sua bolsa, no seu pingadinho ali, no trocado, em alguma coisa desse gênero. E para isso a gente precisa não só de, uma renovação de quadros políticos ou o que quer que seja isso que a gente vê defendido na imprensa, mas a gente precisa de uma reforma cultural, precisa de uma elevação do nível cultural das pessoas. Não é só um problema de nível de renda ou nível econômico, que o cara é mais pobre e, portanto, ele, quando ele for mais rico, quando ele progredir na vida, ele vai passar a defender outros valores. Não, eu te entendo, o cara que está lá no Cerrado, lá ou lá no sei lá onde, e ele está numa situação muito difícil, alguém propõe para ele: "Olha, eu vou te dar isso aqui". Eu entendo, o cara fala assim: "Cara, minha situação é emergencial, eu vou apoiar esse cara porque eu preciso disso agora". Mas isso não é só o cara mais pobre. Quando você tem a aprovação de 8%, que foi o exemplo que eu dei, todo mundo estava querendo pular fora. Do mais pobre ao mais rico, todo mundo pulou do barco. Então, não é um problema só de, suprir necessidades, é um problema de escolhas feitas com base no seu interesse pessoal, ou do seu grupo, da sua família, do seu setor, o que quer que seja. Mas isso é uma deficiência cultural. Se a gente olhar para os países mais avançados, não só no sentido econômico, mas em sentido, espiritual ou cultural, digamos, espiritual no sentido laico, né? As pessoas, as escolhas são diferentes, as escolhas são mais autenticamente altruísticas. As pessoas votam mais honestamente pensando no desenvolvimento da sociedade. No caso do Brasil, isso praticamente não ocorre. São poucos os que pensam em termos de bem social, de bem maior, do bem comum. Poucos. Pode ser até que você que está me assistindo aqui seja um deles, e eu te parabenizo por isso. Mas eu acho que a maior parte da população é uma população egoísta, de pequenos mensaleiros que escolhem que apoiam suas causas com base no interesse pessoal acima de tudo. Quem achar que eu estou errado, então deixe seu comentário aí e vamos conversar. É isso, um abraço e até breve.